Olá, queridos. Sempre é bom saber que nas tensões da vida a gente tem o refúgio do Senhor, né? Recentemente eu estou saindo de uma dengue, uma infecção urinária. É a luta, o corpo é frágil. A Bíblia diz que a nossa casa terrestre, né, se decompõe, mas o homem interior se renova a cada dia. E eu vi esse texto aqui, né, de Jairo, Marcos capítulo 5, verso 21, eu queria tirar algumas lições. A Bíblia diz que Jesus, né, voltando do barco, onde teve uma tempestade ali, e ele vai para outra margem. E uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela, para que seja curada, que viva. Jesus foi com ele. Aparentemente uma história simples, né? Mas a gente que é pai, quando a gente vê os nossos filhos sofrendo, né, adoecendo, a gente fica muito mal, né? A gente não vê a hora dele ser curado. E a Bíblia está falando de um homem religioso, não era um homem qualquer, mas que ele enfrenta dificuldade. Então, uma das lições que a gente olha aqui, que a gente enfrenta lutas e dificuldades na nossa história, na nossa caminhada, no nosso aprendizado, né? Porque Deus, na sua infinita graça, Ele usa situações e circunstâncias para tratar conosco, né? Nos quebrantar. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Para mim é um dos textos mais difíceis de interpretar, né? Porque como que tudo de ruim vai cooperar para o nosso bem? A nossa mente cartesiana, racional, acaba se limitando, né? Mas quando o Espírito Santo vai trabalhar em nós, que o Senhor está acima de tudo, a gente fica mais descansado, né? Glória a Deus por isso. Então, no momento de crise, a gente se abala, a gente esmurece, a gente desanima, né? As forças se esvaem, né? A dengue, ela tem esse potencial, né, de deixar a gente fraco, meio que surumbático, né? Mas a graça de Deus nos renova. E eu queria enfatizar que parece-me que nesses últimos meses, né, muitas tragédias, muitas doenças, principalmente na nossa região, muita dengue, as pessoas com depressão, muito câncer. Eu tenho atendido pessoas com frequência, né, câncer, muitas pessoas diagnosticadas com câncer. Mas o maior problema do ser humano é o pecado. Então o pecado trouxe essa demência, essa insuficiência no nosso ser, né? E como passar pelo vale, né, da sombra da morte, passar pelo vale da enfermidade sem perder o foco, né? É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, né? No Rio Grande do Sul, muitas famílias perderam seus entes queridos, muitas famílias foram dizimadas, destruídas, muita morte. E eu fico pensando, né? Se a pessoa não tiver a esperança de vida eterna, ela enlouquece. Mas graças a Deus que tem um Salvador. E Jairo, esse pai que amava a sua filha, que se viu em desespero, sua filha doente, o texto diz que quase à beira da morte. E ele vai até Jesus e ele clama. Então, no momento do sofrimento e da dor, esse texto nos ensina a clamar, a orar. Eu acredito que Deus usa médico e remédio, mas nós temos que ter uma vida de oração. Esse texto mostra que um pai que precisava da vida e de um poder curador de Jesus, e uma criança, uma menina, que precisava também de um grande milagre de Jesus para a vida dela. O texto não vai ser específico em falar que tipo de doença ela estava, mas a gente sabe que na sociedade há muitos tipos de doença, tanto fisiológica, emocional, mas hoje as doenças relacionais também têm afetado as famílias, né? Pais ausentes, a morte da falta de comunicação reina na família, a morte da indiferença, a morte da mágoa, e aí as pessoas vão caminhando para o abismo, para o cemitério relacional. Mas bendita a hora que Jesus se apresenta a Jairo e ele é despertado, como que ele dissesse:
Jesus pode intervir na minha causa, na minha vida, na vida da minha filha. Esse texto mostra que a gente tem que orar pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, pedindo a bênção, pedindo a proteção, né? Hoje, infelizmente, tantos alimentos que fazem mal, infelizmente a internet tem adoecido, tanta coisa ao nosso derredor que a gente não precisa ir buscar, que bate na nossa porta e acaba nos atrapalhando. Mas o Evangelho, que é o poder de Deus, é a nossa esperança. Que na sua casa e na minha, possamos orar pelas crianças, possamos orar pelos pais, pelas famílias, para as famílias buscar Jesus. Esse pai foi sábio, Jairo buscou Jesus, e Jesus fez um grande milagre na vida dele. Eu queria falar que Deus tem feito um milagre na minha vida. Eu sou o milagre de Deus, o milagre do seu amor, da salvação, da nova vida e também do físico, né? Nada melhor do que um dia hoje sem dengue, um dia abençoado por Deus, né? E poder estar bem, né? Então a gente busca isso. Mas acima de tudo, a vida de Cristo em você. Eu não sei se você está com depressão, eu não sei se esses dias eu atendi vários casos de famílias, casamento, familiares em discussão por vários motivos, mas orar, a gente orou, a gente pediu, porque Deus dá esperança, né? Eu atendi uma adolescente recentemente que o irmão bate, a família é sucateada, e eu falei, Deus tem um milagre, Deus pode fazer um milagre. E eu queria hoje que o Espírito Santo levasse no seu coração o maior milagre do amor de Deus, que é Jesus, e curasse e restaurasse você. Busque a cura, busque o renovo, porque assim como Deus agiu, Jesus agiu na vida de Jairo e na sua filha, Ele quer agir em nós. Senhor, faz um milagre nessa casa, nessa família, nesse lar, nesse pai, nessa mãe, nessa criança. Eu não sei qual a área, se é a depressão, se é a angústia, se é o medo, se é a tristeza. Cristo morreu e ressuscitou para destruir toda obra do diabo. Vamos orar, vamos clamar, vamos suplicar a bênção de Deus sobre a nossa casa, para ter paz, alegria, esperança, para a glória de Deus. Deus te abençoe e te guarde, viu? Se cuida, em nome de Jesus. Amém.